Santos TV apresenta Mensagens que edificam. Com o apóstolo Paulo Ribeiro. Filipenses capítulo 3. Eu estava num tempinho ontem lá no aeroporto, enquanto a gente esperava. E a gente ama o carioca porque eles são bem educados, assim, eles têm um atendimento espetacular, sabe? A gente foi comer um negócio assim, e o cara só jogou a pizza na nossa cara. E a gente ama esse povo, assim. E aí a gente sentou num lugar para conversar um pouquinho, porque tinha que esperar uma horinha e pouco. E aí de repente a gente percebeu, enquanto a gente conversava, que ela chegou. Quem? A nuvem. Aí ela parou e aí começou a desvendar o manto. E aí o Espírito do Santo começou a sacudir. Eu falei, meu Deus do céu. Então há uma palavra hoje do Senhor para mim, para você, que eu gostaria que você gravasse no seu espírito e depois guardasse no seu coração e alinhasse ela na sua vida, porque é algo que Deus quer hoje conosco, em nome de Jesus. Se tiver alguém ainda bonito e feliz do seu lado, diga para ele, é hoje que ele vai te pegar aqui. Isso, ele quem? Espírito Santo. Filipenses capítulo 3, quero ler com você o versículo de número 17. Diz assim, sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Diga comigo, só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Diga comigo, Espírito Santo, fala comigo nessa manhã, não aquilo que eu gosto de ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Queridos, na aula da terça-feira eu tratava algumas coisas com os irmãos, de que toda palavra que Deus libera acerca da minha vida, acerca da sua vida, você já o sabe, que eu já te ensinei isso, são decretos de Deus em nós. A Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E todas as vezes que Deus fala no culto, todas as vezes que Deus fala através de uma canção com você, todas as vezes que Deus fala através da sua leitura, do seu devocional, no seu momento de intimidade, na sua sala, no seu quarto secreto com o Senhor, são decretos que Ele liberou sobre a sua vida, para que no momento específico, ou para aquele momento de já, daquela hora, se cumpra e se estabeleça. Porém, todas as vezes que Ele lança uma palavra, todas as vezes que Ele direciona um decreto sobre nós, há uma expectativa em Deus, de qual é o retorno nosso, que nós vamos dar a Ele, segundo aquilo que Ele falou a nós. E isso tem falado demais ao meu espírito, acerca de que nesse tempo, de grandes revelações de Deus, de grandes direcionamentos, de grandes comandos, que Deus tem dado para mim e para você, qual tem sido a nossa resposta a Deus, segundo aquela palavra que Ele falou a mim e Ele falou a você. Você sabe que eu já te ensinei isso aqui diversas vezes, você não nasceu fruto de um acaso, você não é fruto de um relacionamento entre homem e mulher apenas, você nasceu para um propósito. Lembra o teu irmão, você não é fruto de relacionamento, fala, você nasceu para um propósito. Ou seja, Deus te gerou para que no momento exato e oportuno, através de um decreto, de uma palavra dele, Ele ativasse, impulsionasse você para as coisas que Ele mesmo
sonhou acerca de você. Perceba que enquanto nós corremos ou trabalhamos em cima de alvos, de sonhos nossos, somos frustrados, decepcionados. Mas todas as vezes que nos movemos sobre esse decreto que é a palavra dele, e andamos segundo os seus propósitos, os seus alvos, nos alegramos, porque somente ele pode estabelecer os seus propósitos em nós. E quando ele faz isso, ele faz para que um dia, e no momento certo, eu e você responda a ele por aquela palavra. E o que tem incomodado meu espírito é, nesses dias, qual tem sido a minha, qual tem sido a sua, qual tem sido a nossa resposta a Deus, por aquilo que Ele tem falado, por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele nos tem dirigido, por aquilo que Ele tem nos guardado. Será que nesse ano de 2015, que nós iniciamos debaixo de tantas palavras, nós iniciamos debaixo de um decreto profético, de que é ano da maturidade, e só os maduros conseguem entender a voz precisa do Pai? Conta para o teu irmão, só maduro consegue entender a voz precisa de Deus. Será que nós já chegamos nesse nível que o Pai tem desejado, de ouvirmos atentamente? Ou será que nesse ano de 2015 nós melhoramos a nossa vida cristã? Será que no ano de 2015 nós melhoramos a nossa devoção a Deus? Será que nesse ano de 2015, em cima de tudo que nós temos recebido de Deus, nós começamos a gastar mais tempo com Ele? Será que nesse ano de 2015, de tudo que nós já ouvimos, sentimos, vimos e já estabelecemos aqui no altar, será que nós já nos movemos de uma forma maior na presença dele? Será que nesse ano de 2015 já foi capaz de tudo que você viu e ouviu, ele arrancar de dentro de nós toda a incredulidade, toda a dúvida, todo o desânimo, todas as vezes que nós oscilamos na presença de Deus? Ou seja, será que no ano de 2015, em cima de tudo que ele já falou, de tudo que ele já prometeu, ele já arrancou de nós essa oscilação que nós temos? Será que nesse ano de 2015 nós já assumimos o papel de ser filho, de não ser mais um mendigo espiritual, ou ser um pedinte, mas assumir a identidade que a nós está proposta? Verdadeiramente somos filhos, herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus, e o filho conhece o ambiente que vive, o filho governa a casa do Pai, o filho cuida das coisas do Pai, o filho se interessa pelas coisas do Pai. Será que como filho temos cuidado das coisas do Pai? Será que como filho temos nos movido na casa do Pai? Será que como filho temos nos desejado a se interessar pela herança do Pai? Quando nós falamos de herança, quando falamos de casa do Pai, logo nos traz à memória a vida, o exemplo do filho pródigo. Interessante que por diversas vezes, quando a gente olha para esse texto, a gente só acusa e só repara na vida daquele que saiu da casa do Pai, foi embora, pegou toda a herança, foi torrar, gastou dinheiro que não devia ter gastado, com coisas que não devia ter feito. Aí a gente olha para aquele texto, olha para a vida dele e fala: quebrou a cara. E aí ele quebrou a cara, mas ele teve humildade, ele teve o coração quebrantado de voltar para a casa do Pai e de dizer: Pai, fiz bobagem, eu saí de um lugar que eu não deveria ter saído. Pai, eu tomei uma decisão que eu não deveria ter tomado. Pai, eu fiz uma escolha que eu não deveria ter feito. Então, Pai, eu me arrependo agora. E o que o Pai faz? O Pai olha para ele e fala assim: você quis ir embora, agora você vai ficar na rua. É isso que ele fez? Não. Chama ele, toma ele, pede a melhor roupa, tira do seu dedo o anel e coloca no filho, dando a ele de novo a autoridade. Fala para o irmão: dando a ele de novo a autoridade. Mas não se esqueça que na história toda ficou um dentro de casa. O mais velho ficou em casa. Fala para o teu irmão: ô irmão mais velho, você ficou dentro de casa. Aí o que ficou em casa, o mais velho, quando olha o mais novo que fez bobagem voltar, ele nem quer participar da festa, porque ele olha para o pai e fala: que pai injusto é esse que eu tenho? Meu irmão foi badernar, meu irmão foi fazer bagunça, torrou o dinheiro que era dele, e agora chega aqui, meu pai manda fazer churrasco, manda pegar boi gordo, ovelha gorda, e aí vai colocar festona para aquele que foi torrar, e eu que fiquei aqui ralando, eu que fiquei aqui servindo, eu que fiquei aqui cuidando, estou aqui, não cuida de mim. E ele não vai se apresentar para ver o irmão. De repente o pai chama, e ele fala para o pai tudo isso: pai, que isso, eu fiquei aqui. E o pai olha para ele, estou parafraseando para você entender, e diz: filho,
você ficou aqui e tudo que é meu é seu. O grande problema, o maior pródigo da história não é o que foi, mas o que ficou. O que foi, na verdade, se colocou debaixo de um jugo desigual, mas o que ficou entrou dentro de um governo chamado governo de miséria, um governo de pedinte, de mendigo espiritual. Ele esqueceu a autoridade que ele tinha, ele esqueceu a herança que ele já tinha do pai, e ele esqueceu que tudo aquilo que estava lá, ele precisava cuidar. Assim, muitas vezes somos nós. Nós muitas vezes damos muito valor por aquilo que não temos, muitas vezes nós damos valor por aquilo que não conquistamos, muitas vezes damos valor pelas dificuldades que surgem, muitas vezes damos valor pelas lutas que surgem, muitas vezes damos valor pelas provas que passamos, muitas vezes damos valor para as tempestades que vivemos e nos esquecemos que somos águias para entrar em tempestades violentas e alcançar níveis maiores no Senhor. Diga para o teu irmão: você nasceu para atravessar a tempestade e para governar as coisas do Pai. Entenda uma coisa, por favor: esse homem, esse moço, ele já deveria ser maduro, estar preocupado com as coisas do seu pai. O irmão foi embora, então agora ele tinha que zelar ainda muito mais pelas coisas do pai, mas ele não assim o fez. Pelo contrário, ele ficou olhando na vida do irmão que foi embora e a atitude do pai quando recebeu o irmão que estava perdido. Eu queria que você entendesse que, como filho de Deus, tem alguém que é filho? Como filho de Deus, qual é a resposta que eu e você, nós, como igreja local, estamos dando a Deus por aquilo que Ele tem falado, nos instruído e colocado nas nossas mãos para governarmos? Como nós estamos nos portando como filhos de Deus dentro da nossa casa, se o Senhor diz que na sua casa você é voz de autoridade? Como nós temos nos portado lá no nosso local de trabalho, se Deus disse que aonde a gente toca os nossos pés, Ele dá por herança, e eu te ensinei que você é um agente de transformação. Como que nós temos nos portado diante de tantas palavras que Deus tem nos dito, para nos posicionarmos como filhos? Estamos agindo como filhos, ou estamos agindo como mendigos? Não se esqueça que alguns cultos atrás, o Senhor disse para nós acerca do ventre. Quando o nosso ventre é puro, quando nós os mantemos puro, quando nós os mantemos santo, e quando nós falamos da palavra santo, nós temos que levar além da palavra separado, nós temos que levar para a palavra kadosh, que significa anormal. Quando nós nos tornamos anormais, ou seja, saímos do jugo da imposição das coisas que são normais e terrenas, e entramos nas coisas que são anormais, que são celestes, desfrutamos das coisas do alto. Mas nós não podemos perder isso de vista. Nós não podemos esquecer que nós precisamos nos manter separados. Depois, o Senhor nos disse que há uma nuvem que nós precisamos olhar e segui-la. Ela se move, a gente se move. O grande problema é que a gente espera que Deus vai se mover segundo a nossa vontade. Amados, Deus não fez a igreja para os ministérios. Deus fez os ministérios para a igreja, porque é serviço. Por que Deus exaltou a Jesus sobremaneira? Porque Jesus se colocou na posição de servo. Quanto mais você serve, mais autoridade você adquire. Quanto mais você se submete, mais legado e governo Deus te dá. Meu Deus, conta isso para o teu irmão. Quanto mais você serve, mais autoridade Deus te dá. E o que a gente vê no meio dos gospel? Aqui não tem ninguém assim. Fala amém. As pessoas querem ser servidas, e elas se esqueceram que elas nasceram para servir. A gente se esquece que a gente não vem para esse lugar chamado igreja, edificado em 4 paredes, para que a gente seja servido aqui. Você não veio aqui hoje de manhã para ser servido por Deus, apesar de que Deus coloca um banquete diante de você, na cara dos seus inimigos. Conta isso para o teu irmão, agora cedinho, fala para ele. Não fala com essa cara de sono, fala com voz forte, fala para ele, agora cedinho, Deus preparou uma mesa para você, na cara dos seus inimigos. E às vezes o banquete está posto, e a gente fala assim, deixa eu pegar uma migalhinha. Se esquece de você sentar na mesa. Agora segura, fala para o teu irmão lá, vem o cajado. Por que não senta na mesa? Porque não foi no altar para se relacionar. Se você não vai no altar para se relacionar, qualquer poltrona serve.
Qualquer pé de jabuticaba tá bom, capô do carro, você senta ali, você não precisa se relacionar. Você se contentou com o padrão de vida que você criou. Mas se você vive no altar com o Senhor, a hora que você vê o banquete, você senta, bota aquele aparato chique que você tem na sua casa, amém? 5 garfos e facas para cá, 12 taças, uns 20 guardanapos para você colocar assim. Sua casa é assim. Fala para o teu irmão, na sua casa é só banquete. Você que pensa, aquele Marinex, glória a Deus que é o Marinex. Lá na África estão comendo na latinha de marmelada e estão felizes da vida. Outro dia eu falei para o Vitor, né? Falei, olha que bom, Vitor, Deus deu condições de a gente comprar até uma bateria eletrônica, chama cativeiro de baterista isso aqui. E aí eu falei, olha que bênção, na internet tem um menininho da África, que pegou umas tampas, uns tocos, uns bambu, e ele faz um fuzuela com aquele negócio. Falei, gente, Deus está dando recurso de comprar coisa moderna, e os irmãozinhos estão felizes que está tocando um toco. E às vezes, amado, a gente tem um banquete posto diante de nós, para a gente se sentar e se esbaldar e se lambuzar. Você tem aí 35, 40 tipos de Bíblia de estudo, que se identificam com cada personalidade de pessoas, para você viver do jeito que você quer, e eles lá, quando chega uma Bíblia para eles, ele faz uma festa, porque para eles, Bíblia é coisa que não se tem. Amado, nós precisamos entender que Deus tem nos dado tanta graça, tanto favor, para que uma resposta saia de mim e de você, e Ele vai requerer uma resposta nessa manhã, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, põe a mão no ombro dele e fala assim, Deus está esperando uma resposta sua hoje. Fala bem baixinho no ouvido dele, diante daquilo que Ele tem falado acerca de você. Quando Deus me liberou a palavra de que Deus me levantaria como apóstolo em Jaú, para que Jaú fosse transformada. Quando nós recebemos essa palavra, e em março de 2013, nós recebemos a unção aqui, a partir desse dia, as notícias que nós mais ouvimos na cidade é que Jaú está em crise, as empresas estão fechando, tudo está quebrando, as pessoas estão mudando. Mas todo dia eu acordo com a convicção de que Jaú é uma cidade totalmente transformada. Eu acredito que Jaú já é uma cidade que está totalmente fundamentada, e Jaú será surpreendida e vai ser uma cidade de notoriedade a nível de nação. Primeiro, não por causa de indústria, não porque ela faz sapato, não porque ela faz caixa, não porque ela tem evangelho, porque ela tem palavra de Deus, porque ela tem um povo que ora, um povo que busca, um povo que não perde de rumo a cidade. Eu acordo e durmo com essa palavra certa de que Jaú é uma cidade totalmente transformada em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver por aquilo que vemos, mas por aquilo que saiu da boca do Pai. O Senhor disse, olha, vou te levantar como apóstolo para você fundamentar, e a cidade vai ser transformada, eu preciso me mover por ela. Então Deus espera uma resposta minha, qual é? Que eu creia. Você tem uma palavra, fala isso para o teu irmão, você tem uma palavra, engrossa a voz e fala, você tem uma promessa. Fala, qual é a resposta que você está dando para Deus nessa promessa? Essa aqui, ó, eu não sei mais se Deus vai, eu não sei mais se Deus está olhando, eu não sei mais se Deus vai fazer, na verdade, eu não sei nem se Deus existe mesmo. Tem gente que está assim. O índice de incredulidade no nosso meio, no meio cristão, é tão grande, que as pessoas estão apegadas a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Eu não me apego por aquilo que Ele faz, eu me apego por aquilo que Ele fala, porque aquilo que Ele fala, Ele vela para se cumprir em nome de Jesus. E eu vou contar uma coisa para você, fala para o teu irmão, pode ser para o seu negócio. Para alguns, Deus está com a mão no queixo assim, esperando a força de vontade nossa. Vai se mexer hoje ou não vai? Quantas vezes eu já falou para você, vá. Quantas vezes eu já falou para você, faça. Aí a gente bota a mão na cintura e fala assim, como? De que jeito? Amado, se você crê na palavra, se você crê na promessa, todo recurso necessário vem na sua mão. Inclusive, abre a sua mão e olha para a sua mão. Diga comigo, Pai, todo recurso necessário para que eu possa viver a promessa do Senhor acerca da minha vida já foi disponibilizado, e eu me apodero disso em nome de Jesus. Diga amém, amém e amém.
Se você tem fé para bater palma. Aleluia. Eu já vou terminar, diga aleluia. E eu não consegui pregar ainda, só estou na introdução ainda, falta uma meia hora para acabar a introdução. Estou brincando, eu vou acabar. Fala, eu creio. Deixa eu te contar uma coisa. Entenda isso, não perca isso de vista, eu já estou falando isso aqui há 27 cultos, esse é o 28º. Nunca se esqueça disso. Antes do verdadeiro se manifestar, o falso surge. Antes da bênção chegar na sua mão, o falso vai aparecer para que você se contente com a meia porção. Eu já dei esse testemunho aqui diversas vezes do evangelista Luciano. Uma vez, ele passou por um período de treva profissional. Não existia porta aberta em lugar nenhum. Aí uma bela de uma tarde, ele chega aqui, toca a campainha. Ele não era apóstolo naquela época, ele era pastor. Ele falou, pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, o senhor pode me abençoar? Eu falei, posso? Claro, eu nasci para te abençoar. Qual que é o motivo da benção? Ele falou assim, é que eu arrumei um servicinho. Eu falei, onde é que é o servicinho? Ele falou assim, ali na Choperia Jardim. Ah, que bênção, irmão. Você vai trabalhar lá que hora? Eu vou entrar às 6, vou sair meia-noite. Um salarião, apóstolo. E mais, vou dar uma cesta básica, aquela sarada 4x4 de crente. Cesta básica de crente. Forte. E uma bênção. Eu falei assim para ele assim, falei, Luciano, deixa eu te contar uma coisa para você. O Deus que nós servimos não é um Deus de confusão. E o Deus que nós servimos é um Deus de relacionamento. Deus nunca vai dar nada para você que vai te tirar da presença dEle. Deus nunca vai dar nada para você que vai ofuscar a presença dEle na sua vida. Então, deixa eu te contar uma coisa. Qual era a sua maior deficiência quando você se converteu? É assim, ó. Era essa. Eu balangava o beijo. Falei assim, então onde é que você vai? Não, mas em o nome de Jesus, eu não vou botar a boca no negócio. Eu falei assim, então, o primeiro dia, o segundo dia é assim. Mas quando a porta está fechando, vai chegar um e fala assim, dá uma cheirada aí, Luciano. E aí, irmão, todo mundo começa assim, quando a oferta do diabo vem, a gente começa assim, está amarrado, em nome de Jesus. No outro dia, está amarrado. No outro dia, olha. No outro dia, se eu não fosse crente. No outro dia, que delícia. É assim que funciona, irmão. O nosso adversário, ele faz aquele provérbio que a gente aprendeu quando a gente era criancinha, tornar-se realidade. Água mole em pedra dura, tanto bate até... Porque quando você se batizou, não te perguntaram, você não larga Jesus por nada. Pode as pessoas que estão à sua volta abandonar Jesus, você não altera a sua vida com o Senhor? Não. Mas você fica sabendo de um de outro que largou o caminho, você já fala, sei não, viu? Irmão, eu não quero nem saber. Eu e minha esposa, sabe o que a gente fala lá em casa para os nossos filhos, viu? Deus não tem neto. Deus só tem filho. Não é porque você é filho de pastor, que vocês estão com uma vaguinha garantida. Ah lá está a casinha do filho do pastor no céu. Não. E não é porque você é meu filho espiritual que você também está garantido, não. Fala para o teu irmão, o negócio é individual, irmão. Fala para ele, depois de João Batista, fala para ele, o evangelho é na força. Aí eu falei para ele, não vou te abençoar. Não, falei, não. Para isso não. Falei, fica firme, crê em Deus, que a porta vai se abrir. Se abriu tanto, que está até casado, irmão. Deus é violento, fala para o teu irmão, Deus é violento. Então Deus está aqui esperando em mim e você, qual é a resposta que a gente vai dar? Se Ele disse que não há portas que estão fechadas, as portas já foram abertas, eu só preciso entender o momento exato de entrar. Mas não é porque é uma suspeita de bênção. Cuidado, os naturais discernem tudo naturalmente, mas os espirituais discernem tudo espiritualmente. Quantos entendem isso? Para que eu não termine esse culto sem ler o que eu li com você, para você não falar que eu não prego a palavra, deixa eu mostrar uma coisa para você nesse texto que a gente leu. Volta lá, senão eu vou ficar, vamos sair aí falando que eu não leio a Bíblia. Provérbio não, Filipenses 3 que a gente leu. Olha a partir do versículo 18. Paulo, depois de estar contando para eles, deixa eu falar outra coisa, dá mais um minuto para mim?
Deixa eu te contar uma coisa. Essa carta aqui, o Paulo escreveu numa ilha, numa rede, tomando água de coco e comendo camarão. Paulo escreveu essa carta na prisão, preso, porque a igreja de Filipenses, os Filipos, foi a primeira igreja que Paulo fundou. E Paulo, na carta toda, chama eles de santos. Paulo tinha um carinho muito grande por esse povo. E o Paulo começa a dizer no capítulo 3, você conhece a história das dificuldades que ele passava. Depois do capítulo 4, enfim, Paulo começa a contar os problemas que ele falou. Mas para ele, Paulo, morrer para Cristo era vitória. Para ele, servir a Cristo era bênção. E nesse momento aqui, Paulo está falando acerca de como o povo devia de andar. Aí o Paulo falou assim, olha, mas não é só cuidado em andar, em ser os meus imitadores, porque eu tenho procurado imitar Cristo. Cuidado, porque vai surgir no nosso meio. Ele não está falando que vai surgir por aí, ele está falando que vai surgir no nosso meio, versículo 18, porque muitos há, a tradução mais ampliada diz, porque há muitos no nosso meio, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora Paulo reafirma, e agora vos digo até chorando. Paulo começou a sentir uma angústia no peito, no espírito, do que o povo estava vivendo, porque o Paulo disse assim, vão se infiltrar alguns no nosso meio, e essas pessoas que vão se infiltrar, olha quem eles são, que são inimigos da cruz de Cristo. Fala comigo, inimigos da cruz de Cristo. Fala para o teu irmão, vai aparecer uns par dele, perto de você, que é inimigo da cruz de Cristo. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os retardadores de propósitos. Cruz é renúncia. Cruz é entrega. Cruz é compromisso. Ele se fez maldição para que eu e você tivéssemos vida hoje. Então a minha, você, todos os dias temos que pegar a nossa cruz e caminhar com Ele. Cruz essa de compromisso, cruz essa de obediência, cruz essa de fidelidade. E o Paulo estava dizendo para eles, olha, cuidado que vai surgir perto de vocês, no meio de vocês, às vezes dentro da casa de vocês, às vezes até mesmo dentro da igreja de vocês, cuidado, vão surgir aqueles que são inimigos da cruz, são aqueles que vão fazer de tudo para que você não ande na esfera do céu, mas que você ande na esfera da terra, mas que você esqueça o princípio, busca reino e justiça, e todas as demais coisas se são acrescentadas. É uma instrução que o Senhor diz, olha, a sua prioridade denuncia ou aparenta quem na verdade você está sendo governado. Então Paulo estava alertando eles, cuidado, e Paulo isso fala com angústia, e foi esse sentimento que eu e a profetisa Márcia tivemos ontem quando a gente conversava acerca desse texto. Deus falou claramente conosco, de que esses são os dias de grandes revelações, dias de grandes direcionamentos. Todas as vezes que Deus libera muita coisa, o nosso adversário vai se levantar como oposição para que essas coisas do céu não se cumpram. E qual é a forma que Ele faz para que isso não se cumpra na minha vida e na sua? Levanta, próximo de nós, gente, pessoas que são ladrões de alegria, ladrões de ânimo. Você sabia que o nosso adversário tem colocado gente ruim perto de você para você gastar o seu tempo bom? Ai, apóstolo, que coisa feia que você está falando. Não, preste atenção, analise essa semana e vê quantas vezes essa semana você vai parar tempo bom para resolver coisa de gente ruim. Presta atenção essa semana. O nosso adversário é especialista em criar esse tipo de situação. Para quê? Para que nós nos tornemos inimigos da cruz, ou seja, abandonemos a fidelidade, abandonemos a obediência, abandonemos o compromisso, abandonemos o ânimo. Quantos aqui entregaram a sua vida totalmente para Jesus? Você pode manifestar com as mãos? Fala para o teu irmão, que lindo que você fez, entregou sua vida para Jesus. Qual é a resposta que nós estamos dando para Ele? Por Ele ter transformado a nossa vida. Estou aqui na igreja hoje. Tá. Estar aqui na igreja hoje
não é uma resposta que eu estou dando a ele, mas sim, eu estou dizendo para ele: Senhor, só o Senhor é a fonte de alimento para mim. Ai meu Deus, essa palavra é para alguém, fala para o teu irmão, deve ser para você. Aquela mulher samaritana, quando se encontra com Jesus, ela recebe uma palavra dele. Ele pede água, ela fala que não podia dar. Aí ele fala assim: ó mulher, mas se você beber da água que eu te dou, do seu interior fluirá rio de água viva. Vou te contar uma coisa, está pronto para ouvir? Tem alguns de vós com essa carinha linda que você tem, fala obrigado, foi Jesus que fez. Alguns de vós que são fonte pura de Deus. Satanás, nosso adversário, criou situações e colocou uma torneira em você e está regulando o fluir de Deus na sua vida. Eu estou aqui como profeta de Deus hoje para quebrar essa torneira, para dizer que a sua vida vai fluir unção, graça, poder, autoridade, e a resposta minha e sua para o Senhor não vai ser uma resposta digna diante de tanta coisa que Ele tem falado, dirigido e governado sobre a nossa vida. Fala para o teu irmão: um tempo novo está diante de você. Faz assim com a mão, ó, quebra a torneira, em nome de Jesus. Olha o que o Paulo continua dizendo no versículo 19, olha que lindo, eu vou terminar. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. E quando nós olhamos essa palavra, quando nós olhamos para esse texto, precisamos continuar lendo para poder entender. Cuja glória assenta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. Paulo está dizendo assim: ó, vai surgir momentos e vão surgir situações de pessoas que vão ser colocadas perto de vocês, são inimigos da cruz, para que vocês esqueçam de levantar a cabeça e entender as coisas do céu. Mas elas vão ficar atazanando você, para que você só fique apegado às coisas da terra. Eu estou aqui, eu não vou me cansar, até o dia que Jesus voltar, mas eu vou fazer, em nome de Jesus, com que eu e você ande largado dessa terra. Nós vamos viver agarrado na asa de anjo, em nome de Jesus. Porque, amado, nós não podemos mais ser governados pelas coisas da terra, não podemos mais. Se ficar na região da terra, nunca desfruta do que é sobrenatural. E Deus está disposto em arrancar todas as coisas superficiais da nossa vida, para que a gente passe a viver das coisas que são sobrenaturais e poderosas. Fala isso para o teu irmão: tem uma unção de poder gigante para vir sobre a sua vida. Agora olha aqui, eu posso pegar 60 quilos e botar nas costas do Vitor? Na minha eu posso, do Vitor eu não posso. Do Vitor eu posso colocar uma quantidade menor, por causa da estatura física dele. Escute o que eu vou te falar. Esqueça a estatura corporal e entra na estatura do espírito. Qual é o tamanho do seu corpo espiritual hoje? Segundo o tamanho do seu corpo espiritual, é a carga de revelação e de potência e de poder de Deus que você pode receber. Vou pegar um exemplo mais prático, eu vou terminar. Fala agora, aleluia. Se você for um dia na academia, você faz músculo no dedo. Os músculos crescem no dedo. Se você for 2 dias, aqui. 3 dias, aqui. 4 dias, aqui. 5 dias, no corpo inteiro. Mediante a sua disposição em exercitar, porque ele fica atrofiado. Meu Deus, fala para o teu irmão: eu estou achando que esse corpo está atrofiado. Se a gente não exercita, ele fica atrofiado. Mas o mesmo corpo atrofiado, exercitado, ele toma uma forma gigante. Por quê? Você exercitou. Agora, o corpo só cresce se tiver exercício. Volta na pergunta: qual é o tamanho do seu corpo espiritual? De um maduro? Ou de chupetinha? Ou de nenezinho que está arrancando o CD do rack da mamãe ainda? Ou todo culto papai tem que vir e dar? Será que o pai está tratando num nível alto já? Porque a Bíblia diz que o Senhor está desejoso em revelar os seus segredos aos seus nenês. Fala, nenês. Não,
aos seus profetas. Fala para o teu irmão, você tem noção do que Deus está falando com você hoje aqui? Está falando para eu tomar jeito. Não, está falando para você ser profeta logo. Profeta anuncia decretos de Deus. Meu Deus, você está entendendo o que eu estou falando? Então, por favor, analise em volta da sua vida. Quem são os ladrões que o nosso adversário, o Ra-Satã, colocou perto de você para te fazer ou nos fazer inimigo da cruz? É tempo do compromisso, da fidelidade, do favor, da intimidade voltar plenamente em nós. Para terminar mesmo, para fechar, fecha a sua Bíblia, pega na mão do irmão do seu lado, acha um, se não tiver, levanta da cadeira e acha um, olha bem na bola branca dos olhos dele, que é igual a sua, a bola branca é igual, a não ser que ele esteja com hepatite. Achou uma bola branca aí? Fala assim para ele: irmão. Não, fala mais forte, fala, põe medo nele, fala: irmão, estou aqui para te dizer uma coisa, Deus está com uma saudade de você, lá na salinha. Entendeu ou não? Que salinha, apóstolo? Salinha da chinelada? Não, salinha da intimidade, onde você não entra para pedir, onde você não entra para reclamar, onde você não entra para murmurar. Irmãos, você não faz ideia de como nós chegamos moídos aqui na cidade. Eu contei para você quando eu cheguei aqui, mas eu estou aqui com o meu físico agora, pronto para pegar umas 5 horas direto, vai? Tem bala, hein? Sabe por quê? Porque agora aqui nesse lugar, eu despojei do corpo físico do Paulo, e me liguei ao corpo de Cristo, que é santo, aonde não há enfermidade, aonde não há cansaço, aonde não há dúvida, aonde não há medo, aonde não há desespero. Quando a gente abandona o corpo físico nosso e se liga ao corpo de Cristo, não há nada que se torne impossível para mim e para você. Quero te convidar nessa manhã, vamos nos ligar ao corpo de Cristo, agora, em nome de Jesus. Apóstolo, eu reconheço que eu preciso agora orar desse jeito. Senhor, eu me ligo ao corpo de Cristo. Venha cá, vamos orar. Se você entende que você precisa se ligar ao corpo de Cristo agora, nós vamos orar.